Henrique, por gentileza, explique aos mínimos detalhes e cite exemplos dentro do que vos é permitido e do vosso conhecimento. Das características do ser humano. 1. Basicamente, todo ser humano é caracterizado por pensamentos, sentimentos, emoções e sensações, bem como atos. Tudo tendo como causa primária Deus, como explana o livro dos Espíritos. E segundo a vossa interpretação, a esse respeito, o que é inteligência? Inteligência, humanamente falando, para seres humanos, é a capacidade de perceber e armazenar informações. Isso é inteligência. Toda inteligência, humanamente falando, é capaz de perceber e armazenar informações, sendo essa percepção e essa informação armazenada uma ideia, composta de formas e composta de ideias. Que uma letra, na verdade, é uma ideia, né? Uma palavra é uma ideia, é uma representação gráfica de uma ideia. Então, isso, humanamente falando, para o espírito. Inteligência é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. O que é raciocínio? Isso. Voltou, né? O que é raciocínio? Raciocínio é uma propriedade da inteligência que só o humano tem. Raciocínio depois que a inteligência capta e armazena, ela analisa novas informações a partir do que está armazenado. Isso é raciocínio. O raciocínio é uma análise de novas percepções com base naquilo que está armazenado, que foi guardado pela inteligência. Volto a dizer, isso vale para seres humanos. Em espírito, raciocínio é outra coisa. O que é pensamento e como esse se relaciona à inteligência e ao raciocínio? Pensamento é a expressão das coisas guardadas na inteligência, percebidas e armazenadas e analisadas através de ideias, palavras, sons e imagens. O que é sentimento? Sentimento é algo que o ser humano não conhece. Agora aqui nós temos que abrir um parêntese. É o que eu chamo de sentimento. Porque eu divido sentimento e sensação. Sentimento é mundo espiritual, sensação é mundo humano. Agora, no mundo humano, vocês chamam as sensações de sentimentos. Então, para mim, sentimento é uma coisa, sensação é outra. Para você, sentimento, humanamente falando, é aquilo que você sente. Para mim, isso, você é humano, para mim isso se chama sensação. Por quê? Porque todo sentimento humano é raciocinado. Ele é embasado em uma ideia. Já o sentimento do espírito não tem base em ideia alguma. Então, por isso eu separo que duas coisas para uma só. Então, eu chamo de sensação aquilo que o humano chama de sentimento. E dou esse nome, porque tudo que o ser humano sente, etiapa, é fundamentado no raciocínio. É dado ao homem conhecê-los de forma prática e clara, de modo a escolher o que sentir ou alterá-los de um para o outro? Não. Você mesmo diz, o amor é cego. Você não sabe porque ama alguém. Você não tem, vamos dizer assim, ideia porque está amando alguém ou não. Porque gosta de uma comida ou não. Se perguntarem para você, por que você gosta de tal comida? Você vai dizer, porque o gosto é bom.
Aí você vai pergunta, mas por que o gosto é bom e não ruim? Ah, não sei. Não, o ser humano não sabe porque gosta ou desgosta de qualquer coisa. Ou porque sente isso ou aquilo. Como se dá esse processo na prática, considerando as questões anteriores? Como eu disse, não dá na prática, né? Você não pode, não tem como fazer sentimento. Você não pode gostar de quem não gosta. Você não pode desgostar de quem gosta. Só fatores externos podem lhe levar a achar que não gosta mais. Mas daqui a pouco outra mudança no fator externo, volta tudo a gostar que nunca sumiu. O que é que sucede primeiro? Ou seja, o sentimento antecede o pensamento ou o pensamento antecede o sentimento? Grande pergunta. O sentimento e o pensamento correm paralelos. Mas o sentimento humano, a sensação, precisa do raciocínio. Mas o raciocínio acontece e logo depois vem a sensação de uma forma tão rápida que você não percebe. Para você os dois nascem juntos. Mas só existe o sentimento porque há uma razão, um raciocínio para justificá-lo. Como os atos dos seres humanizados estão relacionados a todo este contexto explanado? Como os atos dos seres humanizados estão relacionados a todo este contexto explanado? Ou seja, como os atos relacionam-se à inteligência, ao raciocínio, ao pensamento e ao sentimento? Você pensa antes de fazer alguma coisa? Você pode pensar muito antes. Mas na hora mesmo que você está conversando, você está discutindo, você está brigando, você não pensa o que você vai fazer. O ato acontece. Essa é a grande verdade. Não há, você mesmo diz, não dá para ser fio para analisar tudo ao mesmo tempo antes da prática do ato. Então, mesmo no mundo humano, o ato, vamos dizer assim, acontece contínuo ao pensamento, sem que ele seja em si totalmente preparado. Aliás, sempre que você prepara um ato, eu quando chegar lá vou fazer isso, vou falar aquilo, chega na hora faz tudo diferente, né? Lendo aqui, só para dar continuidade, tá, gente? Lendo aqui a pergunta do Henrique. O ato, então, independe do pensamento e do sentimento? Muitas vezes sim, você mesmo se diz, eu não sei por que eu fiz aquilo. Eu não queria fazer aquilo, eu não gosto daquilo, eu não queria, mas por que eu fiz? Porque o ato independe do sentimento e independe do raciocínio. Muitas vezes está atelado, mas esse atelamento eu diria, vamos dizer assim, que é coincidência. Porque para eu, se uma coisa só pode ser certa se acontecer 100%. Ou seja, toda vez que você praticar um ato, este ato teria que vir do raciocínio. Como algumas vezes não vem, vai contalho, então, por acaso, de vez em quando acontece. Nota-se com frequência que o personagem, ou ego, pode praticar atos que contradizem a sua essência, ou seja, fazer coisas que naturalmente são contra os seus princípios e aspirações. Por qual razão isso se dá, e como isso sucede na prática sob o ponto de vista do espírito e sob o ponto de vista do personagem, ou seja, sob a ótica de ambos? Explique, por gentileza. E Pico, muito fácil. Pergunta 132 do livro do Espírito. Objetivos da encarnação. No finalzinho diz assim, tem mais uma função a encarnação. O espírito assume um corpo de acordo com o mundo em que vai viver para
ali, sob as ordens de Deus, e contribuir para a ação global, para a obra divina. Ora, tomar um corpo não é tomar este corpo humano, é tomar uma personalidade humana, um corpo de personalidade, ser quem você é humanamente falando. E você assume isso para, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra zelal. Ou seja, quando você faz uma coisa que lhe contraria a sua própria natureza, você tá fazendo o que o outro precisa. Porque a obra zelal é que há os karmas para cada um. Então você age frente a outro da forma que o outro precisa, mesmo que isso seja contrário à sua natureza íntima. É isso que se faz. Deus comanda a ação diferente da sua natureza, porque quem está à sua frente precisa e merece aquilo como karma, ou seja, a obra de Deus. Nota-se também que, em determinados momentos, o personagem se encontra com dois, e, se observar com atenção, até 5 ou mais pensamentos quase que simultâneos e contraditórios, uns aos outros. Como que, numa batalha, uns contra os outros, a ponto de um personagem perguntar-se: qual desses pensamentos são meus? Podemos nos referir a isto, pois que, quando sucedem vários pensamentos simultâneos, e muitas das vezes contraditórios, alguns desses são incomuns e de elevada inteligência, que, por assim dizer, cala ou aquieta os demais. O que é isto? Giveza, na verdade, quando vem diversos pensamentos, um se sobrepõe ao outro. Não é você que colhe, um acaba se sobrepondo. Tudo isso faz parte, já que você está perguntando a nível espírito, faz parte da prova. A multiplicidade de pensamentos lhe dá a ideia de que você colheu um. Ou seja, vai dar ao espírito a oportunidade de vibrar com essa escolha ou não. É prova. Tudo que passa o ser humano é a prova do espírito, porque não existe ser humano. Existe uma encarnação de um espírito. O que você chama de eu, o que você chama de minha vida, é a encarnação de um espírito. Não é um espírito encarnado. É a encarnação de um espírito. Ou seja, são as provas, as missões que cada um cumpre dentro da obra zelal. Então, está explicado o que é isso, como isso ocorre. Agora, neste processo, como identificar quais pensamentos são internos, ou seja, de si próprio, como de costume? Quais são intuídos e por quantos outros espíritos estão sendo intuídos? Onde o personagem entra nessa história? E qual é o seu papel? E onde o espírito ligado ao personagem entra nessa história e qual é o seu papel? E por gentileza aprofunde nas vossas explanações a esse respeito. E não dá para você descobrir. Só o que você pode saber é que não existe pensamento seu. Porque para você pensar, você teria que ser uma inteligência. Só que você, humano, não é uma inteligência. Porque o princípio inteligente do universo é o espírito, não você. Por isso eu fiquei tão de dizer lá atrás. Essa é a inteligência no conhecimento humano. Mas o humano não tem consciência, não tem inteligência. Aliás, o humano não existe. Porque, segundo o espírito da verdade, no universo existe o espírito, a matéria e acima de tudo Deus. Cadê o ser humano aí? Ele não diz existe o ser humano, o espírito, a matéria e Deus. Então o ser humano não existe, existe espírito. E se alguém tem que raciocinar, quem raciocina é espírito. E quando o espírito raciocina, e esqueça tudo que eu falei sobre raciocínio. Porque não é isso o raciocínio do espírito. Então não há como você vir todas as ideias que lhe vêm à mente, formam uma realidade. E essa realidade serve como prova para o espírito. Então o humano
é a encarnação, o humano é a pova, essa é a função. E o espírito, enquanto o humano está vivendo a sua provação. Nesse tocante, como em teoria e na prática, sintonizar-se com o anjo da guarda e os outros espíritos benevolentes, de modo a adquirir tanto preceitos quanto conhecimentos elevados ou espiritualizados? Olha, vocês têm uma ideia muito errada de espírito elevado e de anjo da guarda. Vocês acham que eles estão aqui, os espíritos elevados e os anjos da guarda, para fazer com que você não sofra. Para lhe dar o que você precisa, para lhe evitar o sofrimento. Isso é completamente errado. No próprio livro do Espírito há uma pergunta. Os espíritos que vão, que desencarnam, estão preocupados com o sofrimento dos que ficam? E o Espírito da Verdade diz, depende do grau de elevação. Quanto mais atrasado, mais preocupado está com o sofrimento dos outros. Quanto mais adiantado, mais ele está preocupado que os outros, que os espíritos que ficaram, recebam a sua prova. Ou seja, se tiver que chover, eles estão preocupados em que você sofra. E não em evitar o sofrimento. A partir daí, dentro da pergunta que você me fez, os espíritos elevados e os seus anjos da guarda são o primeiro a ajudar para que você, se isso for a prova do espírito, viva a sua situação de sofrimento. Quem não quer que você viva a sua situação de sofrimento são os espíritos atrasados, são os obetelos, que vocês chamam, são os obsessores. É a mãe que desencarna e está preocupado com o filho coitadinho que não tem dinheiro. Isso é um obsessor. Isso não é uma alma pura e elevada. Segundo o Espírito da Verdade. Então, e que essa história de anjos da guarda, de espíritos elevados para lhe socorrer. Porque, olha, se tem muita gente chamando de espírito elevado, e se fosse o caso, né, dentro da concepção de vocês que a vida pode ser mudada, pode quebrar a cara, viu? Pode receber coisa que não ia receber. Bom, como última pergunta, como atingir a consciência espiritual, libertando-se dos obstáculos enganosos do personagem, se utilizando os conhecimentos aqui adquiridos? Foi o que eu falei agora no início. Libertando-se de tudo. Para libertar-se de tudo, você ainda precisa ter algumas verdades. Verdades essas que você precisa aplicar essas coisas para poder libertar-se delas.